Então, beleza. Então, a aula de hoje a gente vai fazer vai se dividir em duas partes, certo? Então, a primeira parte a gente vai falar da introdução, falando sobre vitaminas e minerais de uma maneira bem geralzona, contextualizar um pouco desses nutrientes. E aí, na segunda parte, a gente vai começar a falar mais especificamente de vitaminas. E na próxima aula, que é no dia 30, a gente vai falar dos minerais, tá bom? Então, hoje, introdução a vitaminas e minerais, segunda parte de vitaminas, e na outra aula a gente vai falar mais especificamente dos minerais, beleza? Então, quando a gente pensa em vitaminas e minerais, né, logo vem à mente da gente, né, quando a gente estuda nutrição, que eles são micronutrientes, né? Que quando comparado aos macros, né, esses micronutrientes eles são componentes que a gente chama de componentes minoritários, né? Por quê? Porque eles têm recomendação pequena, né? Ou seja, eles muitas das vezes são mensurados em microgramas, né? Em miligramas, né? E aí quando a gente compara com os carboidratos, proteínas, lipídios e as fibras, que são medidos e recomendados através de gramas, tá? Que os micronutrientes são as vitaminas e minerais. Isso aqui vocês já sabem, tá? E quando a gente fala de vitaminas e minerais, também existe uma subdivisão dentro desses grupos, tá? Então, dentro do grupo das vitaminas, temos as vitaminas ditas hidrossolúveis e temos as vitaminas ditas lipossolúveis, tá? E dentro dos grupos dos minerais, temos uma subdivisão entre macrominerais, que a gente pode também chamar de elementos principais, e temos também os microminerais, que são um grupo que a gente também pode chamar de elementos traço, né? Que são componentes muito pequenos de característica química muito quase elementar, né? E aí uma das questões mais básicas e essenciais que a gente nem sempre pensa, né, quando a gente está preparando alimentos, né, é que os micronutrientes eles podem ser influenciados, né, sua composição ou seu conteúdo nos alimentos, né, pelos fatores físicos e químicos, ou seja, durante o processamento, né, dos alimentos ou do preparo, a gente pode ter perdas de estabilidade desses compostos, ou seja, a gente pode perder a qualidade nutricional daquele alimento do ponto de vista de micronutrientes, né? Então é sabido aí que a cocção altera a, a quantidade de micronutrientes, né? O tipo de calor que eu estou empreendendo ali, uns reduzem muito, outros reduzem pouco. A questão da exposição à luz solar influencia, a questão da exposição ao oxigênio também influencia, a presença de outras substâncias, né, naquele alimento, ou a mistura com outros compostos também influencia, né? Então, se a gente analisar, são compostos extremamente sensíveis às alterações do ambiente, né? Sejam elas físicas ou sejam elas químicas, tá? E de uma maneira geral, quando a gente pensa também nesses micronutrientes, eles geralmente são colocados e separados no grupo lá dos nutrientes que tem por função essencial fazer regulação das atividades metabólicas e fisiológicas, né?
E daí eles participam de vários processos bioquímicos que vão ser essenciais para a manutenção da nossa saúde, né? Pode parecer que eles não são tão importantes, né? Porque nem sempre as primeiras deficiências aparecem rapidamente, né? Ao longo de um período de não consumo ou de consumo insuficiente que as primeiras deficiências vão aparecer, né? Que é diferente dos macronutrientes, né? Que qualquer alteração no status ou um consumo insuficiente, a gente já sente, né? Por exemplo, num dia que a gente se alimentou pouco, né, e reduziu a ingesta calórica, ou a ingestão calórica, a gente já sente os efeitos disso, né? Dor de cabeça, fraqueza, falta de disposição, né? Alterações do ritmo fisiológico, né? Então a gente já sente de forma muito rápida essas alterações geradas pelo consumo insuficiente de macronutrientes, né? Que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, né? Que em si são geradores de energia para o nosso corpo. Já os micronutrientes a gente não sente tanto, né? A deficiência deles, né? Ou a falta inicial, né? Até porque em algumas situações os sintomas da deficiência em alguns indivíduos são tão leves, né, que muitas pessoas acham que não está faltando nada, né, mas e pouco associam também a essas deficiências ao consumo insuficiente desses micronutrientes. Sempre está associando alguma outra coisa, né? Se estou sentindo fraco, né? Muitas das vezes é porque eu não me alimentei direito. Se eu estou desanimado, é por uma questão externa da minha vida, né? Que está me fazendo gerar esse desânimo, essa moleza, esse cansaço, né? E aí nem sempre a gente associa a esses nutrientes tão essenciais para a nossa saúde, tá? E aí, quando a gente pensa nas vitaminas, né? Do ponto de vista mais básico, né? E é o que a gente vai abordar nesse primeiro momento da aula, né? Elas são fundamentais para o nosso metabolismo normal, né? Por quê? Porque elas participam das reações metabólicas como cofatores, né? O que significa isso? São substâncias que atuam regulando as reações metabólicas ou participando como uma das peças que faltam naquele ciclo, naquele conjunto de reações metabólicas, né? Então, tem vitaminas aí que participam do ciclo de renovação celular, eu tenho vitaminas que participam da proliferação e multiplicação das células, eu tenho vitaminas que participam e atuam dos ciclos de geração de energia, né? Eu tenho vitaminas que fazem parte do conteúdo celular, regulando várias reações existentes no nosso organismo, tá? E assim como os minerais, as vitaminas elas não são sintetizadas no organismo, né? Logo, a gente precisa obter elas através da dieta, tá? Então, por isso que a gente precisa ter um consumo regular, né, e constante dessas vitaminas, porque o ser humano ele não é capaz de produzir vitaminas, né? E a gente vai entender mais lá na frente um pouco da importância quando a gente falar de vitaminas mais especificamente, né? Então, se a gente parar para analisar, algumas das vitaminas, né, que são essenciais para a gente, também são produzidas por bactérias que compõem a nossa flora microbiana intestinal, né? Então, por exemplo, a vitamina B12, que é a cobalamina, né? Então, ela é um produto da fermentação de bactérias,
né? E aí a gente, para ter vitamina B12 sendo sintetizada pelas bactérias, a gente precisa ter uma flora bacteriana saudável. E daí a importância da gente consumir alimentos saudáveis, inclusive para alimentar essa flora aí microbiana positiva, tá? E aí, como eu falei lá atrás, só para reforçar, né? Elas são divididas em dois grupos, né? Que são as hidrossolúveis e as lipossolúveis, tá bom? E daí, quando a gente fala desses dois grupos, né? Podemos fazer a seguinte classificação e a seguinte nomenclatura das ditas vitaminas, né? Então, dentre as lipossolúveis, né, temos a vitamina A, E, D e K. Eu costumo usar a sigla ADEC, né, que é A, D, E e K. ADEC, tá bom? Então, quando a gente pensa em hidrossolúveis, ADEC, tá? A, D, E e K, beleza? Outra forma também da gente gravar essas fibras, essas vitaminas, né? É só lembrar que as vitaminas mais essenciais, elas cabem na palma da mão, né? Então, A, E, e são as vogais do alfabeto. Vogais não, as primeiras consoantes do alfabeto. Consoantes não, as letras, né? Do alfabeto. A, B, C, D e E, tá? Então, as vitaminas cabem na palma da mão, beleza? Então, A, B, C, D e E, beleza? Sendo que as vitaminas hidrossolúveis, né, elas são A, D, E e K, beleza? E aí a gente lembra sempre da vitamina A, da D e E, tá? Então, a DEC. Quanto às hidrossolúveis, né, tem várias hidrossolúveis, né? Mas se a gente agrupar essas vitaminas em um único grupo, a gente tem aqui as vitaminas que a gente chamava antigamente as vitaminas do complexo B, né? Então, as vitaminas do complexo B, além da vitamina C e da colina, né? Que está sendo considerada a partir recentemente como uma vitamina também. Antigamente era só um neurotransmissor, mas ela está sendo colocada aí no grupo das aminas vitais ao nosso organismo. As vitaminas do complexo B, que são essas todas aqui, e a vitamina C, tá? Então, B1, B2, B3, B6, B9, 8, 5, 8 e 12, tá? E aí, a gente pode gravar dessa forma, tá? Então, todas as vitaminas cabem na palma da nossa mão, tá? Sendo que, quando eu falo ADEC, né, são as vitaminas hidrossolúveis. Quando eu penso em hidrossolúveis, são as vitaminas B e C, tá bom? Quando a gente fala das vitaminas, né, elas são compostos, né, que podem se apresentar nessas duas formas, né? Por quê? Porque, ora, algumas se apresentam como parte das gorduras, né, que são as ditas lipossolúveis, e ora, o outro grupo se apresenta dissolvido, né, em compostos hídricos, né, ou compostos aquosos, tá bom? Que são as hidrossolúveis, tá bom? E aí, quando a gente pensa do ponto de vista
de suplementação ou de toxicidade, a maior associação ela acontece no consumo indiscriminado dessas vitaminas, né? Ou seja, sem uma prescrição adequada, ou quando eu consumo essas vitaminas em suplementos, achando que é uma balinha que eu estou ingerindo, uma gulosema, ou é algo que só vai me fazer bem. E quanto mais eu consumir, melhor é, né? Mas na verdade não é assim. Né? Assim como todo nutriente, existe uma recomendação, tá? E aí, casos de toxicidade são bem comuns de acontecer também, tá? E aí vamos ver mais lá na frente também, né, que em relação a essa toxicidade das vitaminas, existe uma diferença bem grande quando a gente coloca elas dentro desses dois grupos, que são as hidro e são as lipossolúveis, né? Do ponto de vista de toxicidade, umas são mais tóxicas que as outras, e vamos ver isso mais lá à frente. E aí tem esse artigo aí, né, que fala sobre a questão do excesso das vitaminas pode causar problemas de saúde, né? E aí e aí fala no subtítulo aí que o quadro geralmente é mais grave quando o paciente tem grande quantidade de vitamina A e D, tá? Então, hoje está muito na modinha, né? Consumir vitamina D para os ossos. Há alguns meses atrás, a questão da vitamina D estava associada à prevenção do próprio coronavírus, né? Que foi desmistificado, né? Essa questão aí da participação da vitamina D perante a prevenção dessa doença, né? Então, teve um lobby muito grande, né, relacionado a essa questão da vitamina D na Europa, nos Estados Unidos, né, para a venda dessa vitamina, né? E aí chegou no Brasil, não foi muito diferente, não. Foi uma corrida aí para comprar vitamina D à torta e à direita, né? E a vitamina A também não é diferente, mas isso aí a gente pode deixar lá mais para frente. E é um texto que, de repente, vale a pena depois vocês darem uma lida no material de apoio aí de vocês, tá? E agora a gente vai falar dos minerais. Quando a gente fala dos minerais, né, são compostos que são normalmente muito, muito disponíveis na natureza, né? São compostos que são presentes em abundância, né, na natureza, né? Eles não têm uma definição específica, né? Mas em geral todos são elementos químicos, né? São os elementos químicos mais elementares, né? Até porque se a gente olhar, e todos eles, quando a gente estuda química, estão lá na tabela periódica lá, né? Quando a gente estuda lá as famílias da tabela periódica. Vocês devem ter passado por esse terror aí no ensino médio. Não sei se o professor de vocês pediu para vocês decorarem, mas na época eu lembro que pediram para a gente decorar e falar todas as famílias, né, da tabela periódica, né, dos metais nobres, né, metais alcalinos, metais terrosos, né? Mas enfim, isso não cabe aqui. E aí todos os elementos químicos, né, mais básicos, né, são considerados vitaminas, exceto, né, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que fazem, na verdade, eles não são considerados em si minerais, porque eles fazem parte dos componentes celulares, né, ou fazem parte dos compostos orgânicos, ou dos constituintes de outras matérias, né, seja de característica orgânica, né?
os próprios carboidratos, né, os lipídios, as proteínas, né, se a gente olhar, todos aí, sem exceção, tem algum desses componentes presentes na estrutura, tá? E aí, para fechar essa parte mais introdutória, né, assim como as vitaminas e os minerais são encontrados em concentrações relativamente baixas nos alimentos. E aí, como eu falei lá no início, né, os minerais, eles se dividem em duas classes, né, os macrominerais e os microminerais. Quando a gente pensa nos macrominerais, são os elementos principais, né, que eu falei lá no inicinho. E por que eles são classificados dessa maneira, né, como macrominerais e elementos principais? Porque eles têm a recomendação, a ingestão diária recomendada superior a 100 miligramas por dia, tá? Então, é uma quantidade razoável desses macrominerais. E quando a gente pensa nos microminerais, que são os elementos do traço, né, eles têm a ingestão diária recomendada inferior a 100 miligramas por dia, tá bom? E daí existem métodos que os diferenciam e facilitam a nossa percepção no nosso dia a dia também. E aí, quando a gente fala desses elementos principais, né, que são os que apresentam ingestão diária recomendada acima de 100, a gente tem aí o cálcio, o fósforo, o magnésio, o sódio, o potássio e o cloro. Dentre os elementos traços, né, a gente tem aí o ferro, o iodo, o zinco, o selênio, o cromo, o cobre, o flúor e o estanho, tá? Então, esses aqui são os principais minerais, tá? Do ponto de vista nutricional, tá? Claro que, como eu falei lá no início, existem lá 25 minerais que compõem a nossa dieta, né? A gente faz ingestão desses 25 minerais que são essenciais para dieteticamente, né? Mas dentre esses 25, né, tem um grupo que é mais essencial ainda, né? Que a gente precisa de ter um consumo regular, né? Que são esses que eu citei aí nesse slide, tá? Então, esses 8 aqui embaixo e esses 6 aqui de cima. Quando a gente fala dos minerais, eles normalmente eles estão presentes de forma livre, né? Ou seja, na sua forma ionizada, né? Ou seja positiva ou seja negativa, tá bom? Então, muitas das vezes eles estão na sua forma livre nos alimentos, tá? Muitas das vezes, boa parte desses íons não são solúveis em água, logo eles precisam estar ligados a outras estruturas, né, orgânicas para serem absorvidos ou transportados, né? Que é o caso do ferro, que é o caso do cálcio, né? Então, quando a gente consome, né, suplementos, né, de vários desses minerais, né, eles estão sempre ligados a alguma outra substância ou estão formando um sal, né? Então, o cloreto férrico, né? Tem aí o hidróxido férrico, né? E aí várias outras substâncias que eles se unem para ficarem mais solúveis em água, tá? E daí uma das grandes dificuldades também da gente conseguir absorver eles através da nossa digestão, né? Que é a questão que a gente chama de um negócio que a gente chama de biodisponibilidade, né? Que é a fração de um nutriente que vai ser absorvida e metabolizada através dos processos
de digestão e transporte. E aí, quando a gente fala dessa ligação forte, né, desses minerais, né, a gente fala também de um efeito que a gente chama de efeito quelato, né, ou, de uma maneira mais simplificada, quelação, tá? Que é quando um mineral ele está ligado de forma forte a uma outra substância, né? Quando esse íon metálico ele está fortemente ligado a um anel que interioriza esse íon metálico, tá? Então isso acontece com a hemoglobina, né? E tem o metal ferro lá no meio, circundado por um anel que a gente chama de anel tetrapirrólico, né? São 4 cadeias pirrólicas, né? Ou seja, cadeias aromatizadas, né? Então, quase todos os metais eles se apresentam com essa característica, né? E à medida que a gente vai degradando e quebrando para ser absorvido, vai perdendo essa estrutura ao entorno para ser aproveitado somente o mineral, tá bom? E aí esse fenômeno, né, de ligação de um íon metálico a gente chama de efeito quelato ou quelação. Então aqui também tem um outro exemplo aqui, né, da ligação do ácido fítico, né, que é considerado um fator antinutricional, né? A gente chama de FAN, F-A-N, né? Que é fator antinutricional, mas lá no final da disciplina a gente vai falar sobre eles, né? Eles se ligam de forma forte, né? A minerais, a proteínas, né? A outras substâncias essenciais para a nossa dieta, né? E faz com que eles não sejam absorvidos, né? Eles meio que sequestram, né? Esses minerais, esses compostos, e daí eles ficam ligados lá e não são absorvidos, porque o nosso organismo ele não tem a capacidade de absorver esses compostos, né? Então aqui está o exemplo aqui do cálcio, né? Que foi quelado, que foi ligado, né, ao ácido fítico, né? E aí várias outras substâncias aqui a gente pode identificar, né? Proteínas foram queladas, fósforo, fosfato aqui, né? Então, a gente observa aqui que ele tem essa capacidade bastante plural de se ligar a vários compostos, né? Não está ligado a todos ao mesmo tempo, né? Mas se a gente olhar aqui, ó, esses pontinhos aqui são as possibilidades de ligação que ele tem, né? A proteínas, ao cálcio, né? A outras substâncias, né? Que, por exemplo, um carboidrato, tá? Uma variada possibilidade que esses fatores antinutricionais têm, né? Então, quando a gente pensa de proteína, né, como elas têm variadas funções, né, pode ser um hormônio, pode ser uma enzima, né? Então, tem fatores antinutricionais inibidores, por exemplo, de proteases, né, que são enzimas que quebram proteínas, né, que podem quelar ou se ligar, né, a hormônios, e aí a gente viu aqui a minerais, né, como o cálcio, né? Então, é bem importante a gente estudar isso, né, para entender também o nosso comportamento dietético e o quão importante a gente consumir e processar os alimentos de forma a não interferir na absorção deles, tá? E aí, quando a gente fala dessa questão, né, de absorção e assimilação, a gente vai sempre lembrar, né, de um termo que se chama biodisponibilidade, né, que é a concentração de nutrientes presentes no alimento, né, que é passível de ser absorvido, tá? Então, é a porção de um nutriente ingerido, né, que está disponível para
a sua utilização em processos metabólicos, tá? Então está aqui no segundo parágrafo aqui a elucidação desse termo, tá? E a biodisponibilidade ela é determinada pela eficiência da absorção intestinal, tá? Então, se eu consigo absorver de forma mais eficiente, né? Então, eu tenho uma biodisponibilidade alta, tá? Então, tem alguns fatores, né, que influenciam a biodisponibilidade, né, dos nutrientes. Por exemplo, o nutriente tá viável, né, que é o fato dele não estar quelado nem ligado a nenhuma outra substância. Ele está junto de outra substância, ou ele não está junto de uma outra substância que, de repente, compete para absorção também, porque existe essa questão, né? Por exemplo, tem nutrientes que são absorvidos no mesmo local do intestino, né? E aí vamos pensar esse local do intestino como se fosse uma porta, né? Uma porta padrão normal de uma casa, passam duas pessoas ao mesmo tempo? Né? Não passam, né? Então precisa passar uma pessoa por vez. Quando a gente fala de competição, né, é isso, né? Dois nutrientes não podem ser absorvidos através do mesmo ponto de absorção, né? Que a gente chama de sítio, né? Sítio de absorção. Então, eles vão sempre competir por aquele local ali da absorção. E isso reduz a biodisponibilidade de ambos, tá? Em outras situações, o fato dessas substâncias estarem ligadas facilitam a absorção, ou seja, quando eu ligo uma substância na outra, ele entra com mais facilidade. A gente vai ver mais lá na frente também sobre esses aspectos aí da biodisponibilidade. Então, por exemplo, né, alguns fatores que aumentam a biodisponibilidade de minerais, né? A presença de ácidos orgânicos, né? Por exemplo, o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, ela quando interage, né, com o ferro não M, ou seja, o ferro não M é o ferro presente nos vegetais, né? Que é o ferro que está ligado a substâncias em formato de quelato, né? Ou quelado também, né? Então, esse ferro não M ele é um pouco menos biodisponível, ou seja, muitos alimentos de origem vegetal apresentam esse ferro não M, né? Que é o ferro que vem dos vegetais, tá? Então, ferro M é o ferro que vem dos animais, né? Que é o ferro da hemoglobina, que é esse ferro que está dentro desse anel, né? Que eu falei lá no início. E tem o ferro não M, que vem dos vegetais, né? Que é esse ferro que é menos biodisponível, né? Então, de que forma eu vou fazer com que esse ferro dos vegetais, que é o ferro não M, seja melhor absorvido? É eu consumir esse ferro junto a uma vitamina, né? Que é a vitamina C, tá? Então, eu consumindo ferro não M na mesma refeição, fonte de vitamina C, ok, biodisponibilidade está aumentando, tá bom? Então, por isso que é importante, por exemplo, de sobremesa, né, do almoço, do jantar, que são as refeições que normalmente a gente ingere ferro, a gente consumir uma fruta cítrica, né, ou alimentos que sejam fonte de vitamina C, e daí facilita a absorção do ferro, tá? O segundo ponto ali é o fator carne, né? Eu já adiantei para vocês, né, que as carnes bovinas melhoram, as carnes bovinas, o ferro vindo, né, de carnes, né, seja ela bovina, de ave ou de peixe, ele é melhor absorvido, né? E aí, numa situação onde eu tenho esse ferro M, né, que é o das carnes, junto com o ferro não M, que é dos vegetais,
esse fator carne, ele facilita ou favorece a absorção também desse ferro não M, né? E aí a junção desses dois tipos de ferro favorece a absorção de ambos, tá? E aí, quando a gente pensa lá na questão do prejuízo ou da redução, né, da biodisponibilidade, a gente pode pensar também em dois minerais, né, que é o cálcio e o ferro, né? Cálcio e ferro, eles competem pelo mesmo sítio de absorção, ou seja, no mesmo local de absorção, que é a nível do ilho, né, que é uma parte anatômica do nosso intestino delgado. E daí, como eles competem pelo mesmo sítio de absorção, o ideal é a gente não consumir na mesma refeição alimentos ricos em ferro e cálcio, né? Ou seja, sei lá, se eu estou pensando numa refeição que eu tenha biodisponibilidade tanto de ferro como cálcio, eu não vou incluir produtos lácteos junto com produtos cárneos. Exemplo, né? Produtos lácteos, leite, queijo, iogurte, bebidas fermentadas, tá bom? Requeijões, tá? Junto com alimentos carnes, né? Que não precisa falar, que carne bovina, carne suína, ave, peixe, né? Então, não posso juntar alimentos que sejam fonte desses dois minerais na mesma refeição. O ideal é dar um intervalo ou consumir em refeições diferentes. Exemplo, né? Então, eu priorizar na minha dieta é consumir cálcio para as pequenas refeições, né? Que é café da manhã, os lanches, e nas grandes refeições o consumo de ferro, né? Que é o almoço e o jantar, né? E nunca juntar. Por exemplo, tem muita mãe, né? Muito pai que, como prêmio para uma criança, né? Que comeu tudo, né? Ou comeu bem, né? É dar sempre um docinho, né? Ou então dar um dito danoninho, né? Como prêmio, né? Então, comeu tudo, vai ganhar um danoninho, né? Ou então, comeu tudo, vai comer doce de leite, vai comer um doce lá que é cheio de leite, né? E aí essa criança ela não vai absorver nem o cálcio, nem o ferro, né? Tá bom? Então, por isso que é tão importante a gente conhecer dessas características dos nutrientes, né? Então, consumir alimentos que favorecem a absorção, nutrientes que favorecem a absorção, ter uma dieta mista e entender que alguns nutrientes eles precisam estar serem consumidos, né, em refeições bem particulares, tá bom? Quando a gente pensa na absorção de minerais também, eles podem também ter sua absorção afetada também por outros fatores, né? Que diminuem a biodisponibilidade desses, né? Que é a interação com outros minerais, como eu falei no exemplo anterior, que é a redução da acidez gástrica, né? Que interfere ou aumento da acidez gástrica, interfere, e o próprio estresse, né? Então, esses fatores aqui são muito plurais para que a gente entenda, né? Mas, assim, eu quero transmitir a interação com outros minerais interfere na biodisponibilidade, a acidez gástrica, né? Porque em situações onde a diminuição da acidez, ou seja, quando a nossa acidez ela fica menor, né? Ela interfere, porque no intestino o quimo ele chega bastante ácido. E esse excesso de acidez, essa alta acidez, né, ela favorece a absorção de alguns minerais, que é o caso do exemplo do ferro e do cálcio. Então, eles precisam ser absorvidos
em ambiente ácido, né? Então, se essa acidez ela diminui, né, ela desfavorece essa absorção ou essa biodisponibilidade. E o próprio estresse, né? O estresse também favorece não somente a redução da biodisponibilidade, mas também como interfere na liberação de vários hormônios aí que vão estar interagindo aí na absorção de alguns nutrientes aí, tá? E aí a gente tem aí minerais com alta biodisponibilidade, desculpa, com baixa biodisponibilidade, né, que é o manganês, zinco, ferro, cálcio e cromo, né? Então, os três mais importantes, a gente tem baixa biodisponibilidade, né? Se a gente olhar, né, existem alguns estudos, né, que falam que o ser humano ele consegue absorver em torno de 30 a 40% do ferro que é consumido da dieta, né? Ou seja, a biodisponibilidade de ferro e de cálcio é baixa a esse ponto, né? Da gente conseguir absorver entre 30 e 40% do que a gente consome na dieta. E aí depende desses fatores que eu falei anteriormente. E de alta biodisponibilidade, a gente tem, né, os, os íons, né, de ferro, desculpa, sódio, potássio, cloro, flúor e iodo, né? Que são chamados de os eletrólitos, né? Eles se dissolvem bem em água, né? O sódio se dissolve bem, o potássio, o cloro, o flúor e o iodo, né? Então, esses eletrodos, né? Eles, eles são facilmente absorvidos, né? E aí eles entram fácil através da nossa absorção, tá? E aí, no início de 2000, né, na virada desse século, né, foi aprovado um regulamento técnico, né, que é a RDC 344, que ela aprova a questão da fortificação de farinhas, né, com ferro e com ácido fólico, né? Então, toda a farinha de trigo que a gente consome é fortificada, né? E aí isso faz parte de um programa de governo, né, do Brasil, né, onde observou que esses dois nutrientes, né, o ferro e ácido fólico, eram nutrientes que a gente chama de limitantes, ou seja, a gente não consegue obter eles de forma sistemática na nossa dieta. Então, o que, que o nosso governo fez? Ele passou a fortificar as farinhas, né? Então, com ferro e com ácido fólico, tá? Então, toda farinha pré-embalada, né, ela deve destinada para uso industrial, ela deve ter uma fortificação aí de ferro, né? Tem uma variação aí de 4 miligramas para ferro e 150 microgramas para ácido fólico, tá bom? Então, é só a nível de informação e de para que vocês possam também, de repente, ter uma referência diferente quando a gente pensar em composição dos nossos alimentos, né? Saber que as nossas farinhas de trigo, né? E de milho, né? Elas são fortificadas com ferro e ácido fólico. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Tá tranquilo até agora? Tá muito complicado? Tem alguma parte que não entendeu? Tá de boa? Tranquilo, né? E aí daqui a pouco, assim que a gente terminar a aula, vou colocar esse vídeo, esse material lá na plataforma para vocês estudarem. 11h18. Dá uma corrida aí.
E aí, como eu falei, a gente vai começar agora a segunda parte da aula, né, que a gente vai tratar especificamente das vitaminas, tá? Eu vou colocar aí a apresentação para vocês. Então, e aí, como eu falei lá no início da aula, a gente tem aí o grupo das vitaminas mais importantes, mais essenciais aí, né? Que são as que cabem na nossa palma da mão, que são as primeiras letras do nosso alfabeto. A, B, C, D, E. E aí a gente inclui a vitamina K, tá bom? É... E aí, só para vocês entenderem por que tem esse nome, né? Vitamina, né? Tem esse nome porque, a princípio, achavam que esses compostos, né, eram somente aminas, né? Era um grupo de substâncias que tem o NH2, né? E aí, a princípio, a única vitamina que era conhecida era a vitamina B1, né? Que é a chamada tiamina. E aí, é, pela concepção que tinha na época, ela é uma vitamina, né? Que evitava uma doença que a gente chama de beriberi, né? Que é uma doença neurológica. E daí eram aminas que eram essenciais, ou seja, amina vital, né? E aí depois foi trocado para o termo mais adequado, vitamina. Imagina se a gente falasse, estudando nutrição, nossa, as aminas vitais, né? Vitamina fica bem mais bonitinho. É... E daí, mais tarde, foi descoberto que essas substâncias, né, em pequenas quantidades, eram importantes para a manutenção das funções mais básicas do nosso organismo, né? E aí, após essa descoberta, o termo ficou mais popularizado, ficou mais consagrado e mantido para esse grupo de substâncias, tá? E até hoje a gente estuda dessa maneira. Pode ser que amanhã alguém mude de ideia e mude o nome, mas até agora é vitamina. E aí, como é que foi descoberta essa presença também tão essencial das vitaminas para a nossa dieta e para a nossa alimentação, né? Então, isso ficou muito evidente na época das navegações, né? Onde as pessoas tinham dietas muito monótonas e pobres, né? Baseadas no consumo de alimentos muito específicos, né? Uma dieta monótona no seu sentido mais amplo, né? Só consumia biscoito, carne salgada, só isso. Biscoito, carne salgada. Imagina a gente consumir isso durante, sei lá, 3 meses, 4 meses, que era um período que às vezes duravam uma navegação e uma viagem de exploração, né? Então é bastante tempo. E, e aí foi observado, né, que em algumas semanas, né, alguns indivíduos eles apresentavam muita fraqueza, hemorragia, desatenção, né, e inclusive alguns morriam por conta dessa dieta muito monótona, né? E que em poucos dias, né, que eles voltavam à terra firme ou voltavam a ter uma dieta mais plural, né, uma dieta mais variada e saudável, eles observavam que essas pessoas elas começavam a melhorar desses sintomas, né? Elas se alimentavam de fruta, de legume, de verdura, né? Começavam a ter uma dieta habitual e aí esses sintomas eles desapareciam, né? E aí, como eu falei, né? Uma das doenças iniciais, né, que foram identificadas pela deficiência vitamínica, né, foi o beriberi, né, que é a doença do não posso, uma doença neurológica. E aí outras questões, né, como a própria fraqueza, né, da musculatura, né,
que levava à paralisia total, né? E aí daí observavam que quando ingeriam de forma sistemática vegetais, carnes, leite e arroz, conseguia-se ter um equilíbrio, né, dessas funções aí, tá bom? Outra doença que ficou muito famosa ou foi muito importante para a identificação da descoberta dessas vitaminas, né, foi o escorbuto, né, que é uma doença que gera sangramentos, né, gengivais ou em mucosas, né, ou até manchas na pele, inclusive de coloração roxa, que muitos marinheiros eles apresentavam isso durante o seu período que estavam fora de terra, né? Então estavam navegando. E aí observava que a ingestão de frutas, né, cítricas, né, como a laranja e o limão, conseguia evitá-lo, né? Tanto que houve uma lei, né, marinha inglesa, né, que obrigava a ingestão dessas frutas, obrigava que os tripulantes consumissem esse tipo de fruta, né? E hoje se sabe, né, que o escorbuto é causado pela deficiência da vitamina C ou ácido ascórbico. Então, o que são as vitaminas, né? Quando a gente fala de vitaminas, né, são esses reguladores dessas funções fisiológicas, né? Que é uma substância orgânica que não pode ser produzida pelo nosso organismo, né? Que só pode ser assimilado e obtido através da nossa dieta, tá? E lá atrás eu falei que elas precisam de pequenas quantidades e elas são cofatores enzimáticos, né? Elas se ligam a enzimas, transformando em enzimas ativos, né? Fração inativa, transformando numa enzima já ativada, né? Então elas participam aí de algumas reações, acelerando essas reações. Que na verdade, né, o papel de todas as enzimas, né, é acelerar a velocidade de uma reação. Se existem enzimas que dependem de cofatores, né, essas reações até vão acontecer, mas de forma mais lenta, que é o que a gente observa no nosso organismo, né, quando a gente tem ausência dessas vitaminas. A gente vive durante um tempo sem essas vitaminas? Vive, né, mas com o passar do tempo isso vai trazendo prejuízos para o nosso organismo, desacelerando, né, várias das reações que a gente precisa fazer, mas que com o passar do tempo isso gera prejuízos. Então, aqui tem algumas recomendações das vitaminas. Eu não vou ficar lendo sobre todas, né, mas só para vocês saberem que existem recomendações. Então, existe uma junta, né, um documento, né, internacional que é o DRI, né, que algumas pessoas chamam de DRI, né, que estabelecem normas de consumo de algumas vitaminas, né? Lá no final da aula eu vou compartilhar com vocês um artigo que apresenta essas recomendações diárias, né? E aqui é só um resumão mesmo, né? Só para vocês terem consciência de que toda vitamina ela existe um consumo mínimo. As fontes, né? A gente já falou que são os alimentos in natura, né? Além dos alimentos in natura, a gente pode obter eles através de suplementos, né? Então, tem variados tipos de suplemento, né? Tem multivitamínicos, né? Tem fontes de vitaminas, né, únicas, né? Que é o caso da vitamina E, que é o caso da vitamina B1, né?
E aí a gente pode consumir elas dessa forma, né? Mas a melhor fonte de vitamina, né, como eu coloco aí, é a vitamina que a gente compra na feira, né? Então, as melhores vitaminas a gente se compra na feira e não na farmácia. Até porque existe a questão da biodisponibilidade, né? De eu não estar atrapalhando a absorção de uma outra vitamina ou de um outro nutriente, além de, né? Assim, cientificamente isso não é comprovado, né? Ainda, né? Mas a questão da interação dos nutrientes dentro de uma refeição, ela cria um ambiente ideal, né, para que todos os nutrientes, de uma forma geral, sejam ou tenham aumentado a sua biodisponibilidade, né? Que é essa mágica, essa química, né, que acontece dentro do nosso corpo, né? E através da nossa alimentação, todos os nutrientes, de alguma forma, vão ser absorvidos em algum momento, né? Desde que a gente tenha uma dieta saudável, que a gente se exponha a esses nutrientes que os alimentos nos dão, né? Então, já falei lá atrás também, né, que existem alguns fatores que geram perdas, né, de vitamina, de micronutrientes, né? Então, por exemplo, algumas vitaminas são facilmente destruídas pelo calor e pela exposição do oxigênio, né? A cocção em meio aquoso, né, que é quando a gente cozinha água de ebulição, a gente tem perdas dessas vitaminas naquele líquido, né? Então, principalmente as vitaminas hidrossolúveis, né, que são aquelas que são dissolvidas em água. A questão das reações de oxidação com exposição ao oxigênio também acontece, e o armazenamento prolongado, né? Então, quanto mais tempo eu deixo um alimento armazenado, né, e quanto mais maduro é esse alimento, né, menos nutrientes ele vai apresentar até o final da vida útil desse cara. Então, de que forma a gente pode evitar perda do valor nutricional dos alimentos, né? Então, alimentos crus e levemente cozidos em água ou vapor preservam melhor o seu conteúdo vitamínico, né? Então, quanto menos coccionar e quanto menos eu incluir água, melhor, né? E é o ideal a gente cozinhar no vapor ou utilizar a água da cocção para alguma coisa, tá? Verduras, legumes e vegetais devem só ser cortados, né, no momento de ser servidos, né? Porque, como eu falei anteriormente, né, o processamento e pré-preparo ele gera perdas, né, por oxidação de algumas vitaminas pelo ar. Então, sei lá, se eu estou pensando em fazer um suco, vou fazer o suco só perto do horário que eu vou consumir, ou preparar e consumir de forma imediata, né? A gente pensa muito aí, por exemplo, em sucos de frutas cítricas, né? Quando a gente quer consumir vitamina C. E a gente faz um montão para a família. E aí a gente, às vezes, pensa assim: ah, não, vou fazer para sobrar, para dar para consumir em outras situações. Então, o ideal é consumir no momento que a gente está. Desculpa, o ideal é preparar no momento do consumo, tá? Mesma coisa acontece não somente para fruta, mas para legumes e para verduras também, né? Essas perdas vitamínicas, elas acontecem pela perda do ar ou pelo contato, inclusive, da quebra dessa estrutura do alimento, tá? E as doenças causadas, né, por falta de vitaminas chamadas avitaminoses, né, elas advêm, né, desses cuidados que a gente não tem no preparo dos alimentos e do quanto a gente se consome
alimentos fonte dessas vitaminas, tá? Então, vamos pensar aí bastante nos cuidados no preparo dos alimentos e na escolha dos alimentos que a gente vai ter. Eu já falei da classificação das vitaminas, né? Então, todas as vitaminas cabem na palma da mão. São as primeiras consoantes, eu cismei com isso. São as primeiras letras do alfabeto em geral, né? Fugindo da vitamina K, né? Então, A, B, C, D, E e K, né? Ou então ADEC, para identificar as hidrossolúveis, o que sobrar são as hidro. Então, as lipossolúveis, né? São normalmente de origem animal e se dissolvem em lipídios, né? Então, normalmente o excesso dessas vitaminas elas são armazenadas no tecido adiposo e no fígado, e o seu excesso podem provocar hipervitaminose, né? Que é quando o consumo dela excede o limite destinado para o nosso consumo, excede as recomendações, tá? E não são necessárias diariamente por serem acumuladas, né? Principalmente as pessoas que têm muito tecido adiposo, então indivíduos obesos, pessoas que têm esteatose hepática, né? Excesso de gordura no fígado, né? Elas tendem a reter mais vitaminas ditas lipossolúveis, né? A gente consegue reter elas no tecido adiposo, logo elas são mais tóxicas porque a gente tem mais dificuldade, né, de eliminar substâncias lipídicas, logo a chance de ter hipervitaminose é maior, tá? Ou oferecer toxicidade. Então, assim como qualquer micronutriente, elas não possuem valor energético e o nosso organismo não sintetiza, né? E quando faz é de maneira insuficiente, né? Que é o caso da vitamina D. Eu preciso do composto base, né? Que é calciferol, que é obtido através da dieta, e ele se transforma em calcitriol quando a gente realiza duas reações, uma que acontece nos rins e no fígado, e uma outra que acontece na nossa pele, né? Que é por isso que falam que precisa pegar sol para ativar a vitamina D, tá? A gente não obtém a vitamina D do sol, tá, gente? Isso aí, para ficar claro, né? A vitamina D, ela não vem assim, ela, ó, tô absorvendo vitamina D através do sol. A gente não é planta. A gente já tem um dos compostos necessários para a formação da vitamina D no corpo, que vem da dieta, e aí ele é ativado através da presença do sol, tá? Então a gente não é planta. Planta é que precisa de sol, fica lá e aí fiz fotossíntese, né? A gente não, a gente precisa de consumir vitamina D e aí ela é ativada através da presença do sol, tá bom? Então vamos corrigir isso aí, pelo amor de Deus, porque eu já estou vendo muita batatinha ultimamente disso. Então, elas são absorvidas na alimentação junto com as gorduras, né? Então, por serem lipossolúveis, elas são carreadas, elas, na verdade, são substâncias gordurosas, são substâncias lipídicas, tá? E elas são transportadas assim como todas as substâncias gordurosas que tem no nosso organismo, tá? E aí vem lá via quilomicron, né? Ou então VLDL, né? Que são lipoproteínas, e daí elas vão ser transportadas para as variadas partes do nosso corpo através dessas lipoproteínas, tá? Quando a gente pensa do ponto de vista do armazenamento, algumas delas são armazenadas de forma diferenciadas, né? Então, quando a gente pensa na vitamina A, essa é armazenada principalmente no fígado,
a vitamina D e a vitamina E é no tecido adiposo, e a vitamina K ela é amplamente difundida no nosso organismo, né? Porque, na verdade, ela não tem como é que eu vou dizer, um local específico de armazenamento, né? Ela se encontra diversificada, ela é espalhada pelo nosso corpo, porque ela é um cofator sanguíneo, né? Ela é um cofator coagulativo, né? Então, as reações de coagulação são dependentes de vitamina K. Então, ela precisa estar bastante presente, né? Em vários locais, justamente por ela ser um cofator, tá? E a gente não tem essa capacidade, mas na verdade não é capacidade, né? De uma maneira geral, é uma proteção do nosso próprio organismo, mas ela não tem armazenamento específico porque ela está sempre sendo essencial para alguma reação, tá? E aí, as megadoses dessas vitaminas ditas hidrossolúveis são lipossolúveis, desculpa, são tóxicas e são eliminadas em sua maior quantidade pelas fezes. Então, a vitamina A, né, que é o retinol, ela é uma substância, né? Deixa eu só fazer um parênteses, né? Que todas as vitaminas, elas têm, né, uma nomenclatura dada por letra. Bom, então, vitamina A, B, C, D, E, K, né? Porém, todas elas têm um nome químico, tá bom? Então, no caso da vitamina D, desculpa, no caso da vitamina A, que eu já estou muito louco, é o retinol, tá? Então, o que que a vitamina A ela é importante, né? Quais são as suas funções, né? Ela é importante para manter saudáveis peles e mucosas, né? Contra a presença de infecções, e ela é importante no desenvolvimento da retina, né? Que é o bom funcionamento da visão, tá bom? E aí a gente sempre vai falar da função, da carência e das fontes, tá? Então, do ponto de vista da avitaminose, que são as carências, né? Então, infecções recorrentes e um sintoma que a gente chama de cegueira noturna, que não quer dizer que a pessoa fica cega, né? Na verdade, em ambiente de baixa acuidade visual, ou seja, né, em ambientes escuros, a pessoa ela não consegue ter uma ela tem dificuldade de enxergar. É claro que no escuro pleno ninguém enxerga nada, né? Mas assim, quando tem pelo menos uma penumbra ou ambiente de baixa luminosidade, a gente consegue enxergar alguma coisa, né? As pessoas que têm avitaminose de vitamina A, elas apresentam zero de visão nesses ambientes de baixa luminosidade. E tem um outro sintoma que é gerado também pela deficiência de vitamina A, que é a xeroftalmia, né? Que é a presença de olhos secos, né? Então, isso acontece muito em indivíduos que, por exemplo, tem catarata, né? Que é quando tem alteração na retina, né? E como forma aquela película grossa, né? Não tem troca, não tem lubrificação adequada, né? Então, essa xeroftalmia, ela aparece inicialmente e vai fazendo com que agrave a presença, né, daquela película endurecida que é a própria catarata, tá? E aí pode levar à cegueira definitiva, tá? Então, é importante ter um consumo adequado de vitamina A por conta disso. E aí as principais fontes, né, são os vegetais, fonte não vou botar só do beta-caroteno, né? Mas vou falar dos carotenoides de uma maneira geral, né? E aí a gente tem aí o alfa-caroteno, o beta-caroteno, a criptoxantina, né? E o beta-caroteno é o mais popular, né? E ele é o mais
produtivo, né, do retinol. Por quê? Porque uma molécula de beta-caroteno ela gera duas moléculas de vitamina A, né, que é o retinol, tá? E aí ele se converte. E ele está presente em peixe, no leite, no fígado, na manteiga, na gema de ovo. Se a gente pensar nos vegetais fonte de beta-caroteno, que é esse pigmento, aí a gente fala aí dos vegetais amarelo-alaranjados, né? São fontes bem importantes. Eu já falei aí, né? Os vegetais amarelo-alaranjados e vermelhos, os peixes, o fígado, queijos, leite, né? Ovos, tá? Só para ilustrar mesmo. Então, é importante para a questão da visão, né? Desenvolvimento da visão, mantém a pele e mucosas saudáveis e é importante no desenvolvimento, né, das estruturas celulares. Então, só para vocês observarem, né, algumas normalidades da visão, né? A xerose, né, que é a presença desses pigmentos aqui na parte clara, né? O escurecimento com a marca de Bitot, a mancha de Bitot, né, que é algo mais profundo, e a cerotomalácia, que é a própria cegueira mesmo, né, que é agravada pela uma deficiência contínua de vitamina A que gera essa cegueira aí mais profunda e crônica, né? A vitamina D, né? E o calciferol. Né? Eu não vou falar de todo o metabolismo das vitaminas, porque senão ficaria muito chato, né? Essa aula já é bastante pesada, então eu trago de forma resumida, né? Mas todas as vitaminas, elas têm um ciclo, né, de transformação para que elas possam, de fato, estarem na sua forma mais ativa, né? E daí, eu estou falando isso porque a vitamina D é uma dessas vitaminas que isso acontece, né? Ela tem 4 formas, né? D1, D2, D3 e D4. E daí elas precisam passar por várias etapas de transformação até chegar na forma mais que ela vai funcionar, a forma mais ativa, né? Então, como eu falei, ela não é encontrada pronta nos alimentos, existe uma pré-vitamina D que é convertida em D por ação da radiação solar, né? Então, por isso que é importante tomar sol, não somente na infância, né? Mas em todas as etapas da vida. Ela facilita a absorção de cálcio e fósforo no intestino, né? Então, quando a gente fala lá da biodisponibilidade, né? Então, para absorver cálcio e fósforo, precisa de vitamina D, né? E ela é importante para a formação de ossos e dentes. A avitaminose, ela gera uma doença chamada raquitismo, né? Que é a doença dos ossos fracos e mal formados. E as principais fontes, né, são os alimentos ricos em gordura, né? Ou seja, os peixes gordurosos, queijos, leite, né, produtos lácteos em geral, fígado, os frutos oleaginosos também têm uma boa quantidade dessa vitamina. A função do calciferol que é a vitamina D é a formação de dentes e ossos. E a deficiência aí gera o raquitismo, né, que é a má formação óssea, né, ou formação de ossos fracos, né, ou seja, né, a, as vértebras ficam muito frágeis, né, ou a gente tem anomalia de posicional dos joelhos, né, o joelho normal aqui tem o osso varo, né, que a gente chama de perna de cowboy, ou o joelho valvo, né, que é o joelho que a gente chama em X, né, que ele forma aqui um Xzinho, né, que o joelho sempre está se batendo. A vitamina E, que é o tocoferol, né, então ela promove fertilidade e previne aborto, né, então é bem importante durante a gravidez. É um potente antioxidante, né, que ajuda na remoção dos radicais livres e favorece
a desaceleração do envelhecimento. A vitaminose causa esterilidade masculina, ou seja, perdas da capacidade de geração de filhos, né? E abortos também, né? Mulheres, né? Se a gente pensar que ela é importante para a questão da fertilidade. E ela é bastante encontrada, né, em óleos vegetais, né, em frutos oleaginosos, né, que é, por exemplo, nozes, castanhas, pistache, amêndoas, né? E aí também é amplamente disponível também, é bem fácil de encontrar. Em geral, as vitaminas do complexo do lipossolúveis não tem tanta dificuldade de a gente encontrar nos alimentos, não, elas são amplamente disponíveis. Então, o tocoferol protege as células dos danos, né, causados pelos radicais livres, aumenta a formação das hemácias e a utilização da vitamina K. A vitamina K, que filoquinona, ela é um cofator da coagulação sanguínea, né? A única função dela é essa. Na verdade, é uma das principais, né? Vitaminas do nosso organismo, né? Se a gente não tem vitamina K suficiente, não vai rolar coagulação sanguínea, porque ela é um cofator da coagulação. Então, lá do sistema complemento, né? Quando a gente estuda sistema sanguíneo, né? Precisa de vitamina K, né? Para o ciclo, né? Do complemento acontecer de forma mais rápida. E aí toda a cascata ela precisa de vitamina K para que ela aconteça. Então, na deficiência de vitamina K, né, o sistema complemento não é ativado e é ativado o complemento por outras vias, sendo que é um pouco mais demorado, tá? Então, a vitaminose gera hemorragias muito recorrentes. E a vitamina K a gente acha amplamente nos vegetais, né, folhosos, né, amêndoas e castanhas, e é produzida pela nossa flora intestinal. E aí, como eu falei, a vitamina K ela auxilia na coagulação sanguínea, evitando hemorragias. Beleza, galera? Então, vou interromper a aula por aqui, né? Só falei das vitaminas lipossolúveis. Aí, na próxima aula, a gente complementa falando das hidro, para não ficar muito extenso, até porque a aula de hoje foi além do horário que eu imaginava da gente avançar, tá bom? E aí a gente para por aqui, e aí na próxima aula a gente dá continuidade ao que ficou faltando, tá bom?